Mas antes de entrar em corrente alternada, vou fazer uma breve revisão aqui de tensão contínua. A tensão contínua, nós expressarmos ela lá nos circuitos que nós estudamos desta forma. Nós tínhamos um circuito, que tínhamos um resistor nesse circuito. Aí aqui nós tínhamos aqui o polo positivo, o polo negativo da fonte, e aqui nós tínhamos uma resistência. Tá? Quando eu tinha que montar um gráfico referente a esse circuito, esse gráfico ele permanecia assim. Ó. Aqui é o eixo do tempo e aqui o eixo da tensão. Tá? A corrente desse circuito, ela não varia em relação ao tempo. Se eu tenho aqui, ó, um exemplo, 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, percebam que essa corrente, ela não varia conforme o tempo. Ela permanece o quê? Contínua. Agora nós vamos estudar a tensão alternada. A tensão alternada já é uma tensão que quando eu represento aqui o gráfico dela representado aqui, ok. O gráfico da tensão alternada é dessa forma que eu vou expressar ele. Aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho tensão, eu posso utilizar aqui esse gráfico para tensão ou para corrente. Ok? Posso tanto para corrente quanto para tensão. Percebam aqui que esse ponto aqui, ó, é o zero, é o ponto zero, é a origem. É a origem da onda senoidal. Professor, por que onda senoidal? É porque ela muito parece a relação trigonométrica do seno. Tá? Aí aqui, ó, ela sai da origem e ela vai até um ponto máximo. Depois desse ponto máximo, ela declina até chegar no ponto zero, novamente. Tá? E aí, ela tem um ponto máximo, ok? Aqui embaixo, e ela volta para onde? Para o zero. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, esse aqui eu vou chamar de tensão de pico positiva. Tá? E esse ponto aqui eu vou chamar de tensão de pico negativo. Então aqui, ó, eu vou ter positivo e aqui eu vou ter negativo. Esse semiciclo aqui, ó, esse semiciclo ele é positivo. E esse outro semiciclo aqui, ele é negativo. Vocês percebam que ela tem variações em relação ao tempo. Tá? Então, essa tensão e essa corrente, ela vai variar em relação ao tempo. Como é que eu expresso aqui uma fonte de tensão alternada? Esta é a simbologia da fonte de tensão alternada. Eu não vou colocar aqui nem positivo nem negativo, porque como eu expresso aqui no gráfico, ela ora é positiva, ora ela é negativa. Então, na simbologia aqui da fonte alternada, eu não vou ter nem polo positivo, nem polo negativo. Mas para que você entenda toda essa complexidade que está por trás da tensão alternada, como ela funciona, por que ela varia ora positivo, ora negativo, eu não poderia deixar de falar de magnetismo. Magnetismo. O magnetismo, ele é a forma mais fácil de explicar o magnetismo é utilizando o ímã. Ele tem polo norte e tem polo sul. E nesse ímã aqui, ele tem linhas de campo. Tá? O ímã, ele tem linhas de campo. Essas linhas de campo, ela parte do polo negativo em direção ao polo do polo norte para o polo sul. Aqui nós temos quem?
as linhas de campo. Tá? Então nós temos as linhas de campo. Se eu aproximar aqui um material ferroso desse ímã, esse material aqui, ele vai ter o quê? Uma atração. Esse ímã vai atrair ele, tá? Vai atrair ele. Mas quando que esse ímã vai atrair esse material ferroso? A partir do momento que ele entrar em contato com as linhas de campo deste ímã, tá? Então, quanto mais próximo do ímã, mais fortes são essas linhas de campo, tá? Então, mais fortes vão ser isso. Isso aqui é um tipo de material ferroso. Tipo de material ferroso. Então aqui, ó, percebam que ele está gerando um campo magnético. Aqui, nesta região, existe um campo magnético. Esse campo magnético, ele é gerado pelo ímã, tá? Esse ímã aqui, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de um ímã. Eu tenho aqui um ímã e tenho aqui um material ferroso. Esse material ferroso aqui é um parafuso. Quando eu aproximo esse ímã desse parafuso, ele fez o quê? Atraiu o parafuso para ele. Uau!